Olá pessoal, esse vídeo é a continuação do vídeo Como eu aprendi inglês parte 1, do básico até o intermediário, estudando por conta no Brasil. Nessa segunda parte eu falarei sobre como eu fui do nível intermediário até a fluência na língua, morando no Canadá. Eu vou mostrar também 3 videozinhos rápidos de como eu estava progredindo no inglês, depois de 6 meses morando no Canadá, e depois de 1 ano, e depois de 2 anos, para que vocês vejam o meu progresso no idioma. Bem, tem tanta coisa para compartilhar que não vai caber tudo num único vídeo. E isso é bom, porque aí sobra bastante assunto para um vídeo futuro. E como eu disse no último vídeo, eu já estava no nível intermediário quando eu saí do Brasil. Mas o que é intermediário, o que é fluente? O uso dessas definições e o que elas significam na prática é algo debatível e também um assunto para outro vídeo. Eu estudei numa escola de inglês em Toronto por 3 meses, e foi uma experiência ótima que sem dúvida acrescentou no meu aprendizado. Esse curso de curta duração foi importante, mas não foi indispensável no meu aprendizado do idioma. No meu primeiro dia nessa escola, eles fizeram um teste comigo para determinar qual o meu nível de inglês e decidiram que eu deveria ir para o nível avançado. E eu, na verdade, discordei do resultado, porque eu ainda me considerava intermediário, sei lá, mas talvez eu me subestimei ou eles me superestimaram. Mas de qualquer forma, eu estava me virando bem num ambiente totalmente de língua inglesa naqueles primeiros dias. E tudo na minha vida que envolvia língua, eu mudei para o inglês. O menu da câmera, o celular, idioma dos programas de computador que eu usava, rede social. E na verdade eu já tinha começado a fazer isso quando ainda estava no Brasil. Eu fiz do inglês a minha língua primária. Eu sempre procurava estar em contato com a língua inglesa, o que pode parecer óbvio, estando no Canadá, mas acredite, há muitos estrangeiros que vivem no Canadá ou na Austrália por anos e anos e não aprendem a falar inglês ou não chega a atingir fluência na língua. Isso é entendível no caso de pessoas que migraram para lá depois dos 40 anos, pessoas já um pouco mais velhas, porque de fato aprender uma língua nova depois de uma certa idade é realmente muito difícil. Mas há também jovens que, apesar de morar lá no Canadá, não conseguem chegar à fluência na língua, Afinal, tirar a pessoa do Brasil é fácil, mas tirar o Brasil da pessoa é um tanto difícil. E a comunidade de língua portuguesa em Toronto é enorme, mas eu acho que é melhor eu nem começar a falar disso, que eu vou acabar ofendendo o pessoal aí. Talvez seja até melhor eu fazer um vídeo sobre isso depois, e não sei, um vídeo sobre como não aprender inglês morando no exterior, Afinal, tem muitos jovens que fazem isso tão bem que esse assunto merece um vídeo de homenagem desse cara chato aqui, ignorante, que gosta de ofender as pessoas nesse canal chato, não é mesmo? Mas enfim, eu estudei por 3 meses nessa escola, mas não foi 3 meses seguidos. Eu estudei 1 mês, eu tinha 3 meses de crédito e eu estudei 1 mês seguido, e os outros 2 meses eu só fui usar no ano seguinte, 6 meses depois, mais ou menos. Eu estava sempre atento ao idioma no meu dia a dia. No mercado eu sempre levava mais tempo para fazer compra, naquelas primeiras semanas, porque eu ficava atento ali olhando o nome dos produtos e aprendendo palavras novas, daqueles produtos em inglês. No metrô, no ônibus, na rua, sempre que eu via um anúncio com palavras que eu não entendia, eu anotava ou fazia pelo menos uma nota mental comigo, se não tivesse papel. E em casa eu via aquela palavra no dicionário. E a mesma coisa quando eu via pessoas conversando, eu tentava entender as conversas. Claro que muitas vezes eu era bombardeado com palavras, termos e expressões que eu não entendia, mas a repetição é a mãe do aprendizado. É fácil você esquecer uma palavra nova a primeira vez, porém a segunda vez já é mais difícil de esquecer. E a terceira vez é mais difícil ainda. De fato, houve muitas palavras e expressões que eu esqueci, ou tive que ouvir algumas vezes, às vezes até muitas vezes eu tive que ouvir essa palavra ou essa expressão antes de conseguir finalmente memorizar essas palavras. E sempre que possível eu conversava com pessoas na rua, vendedores, funcionários do metrô, gente no ônibus, garotas no parque, idosos, e nossa, sabe como o velho adora falar, E até às vezes moradores de rua mesmo. Eu lembro que uma vez eu dei umas moedas para um mendigo e fiquei conversando com ele. E é importante ser humilde, deixar preconceito de lado. O inglês que esse mendigo falava era diferente do inglês do professor da escola, que também era diferente do inglês do narrador do livro em áudio que eu tinha ouvido, que era diferente do inglês do advogado com quem eu havia conversado aquela manhã, que também tinha um inglês diferente daqueles adolescentes que eu tinha encontrado no ônibus mais cedo, que também falavam inglês diferente daquele artista negro que eu vi na televisão, que falava o inglês diferente do apresentador do telejornal e que falava o inglês diferente das criancinhas que eu vi brincando no parque. Enfim, tem vários tipos, várias versões, várias variações
do idioma que muda de acordo com vários fatores, né? É importante você se expor e ouvir o máximo da língua em situações diferentes, falada por pessoas diferentes. E foi isso que eu fiz, né? Em questão de inglês, todos tinham algo a me ensinar, até mesmo as crianças. Depois de alguns meses no Canadá, eu conheci alguns missionários norte-americanos. Alguns deles estavam aprendendo português, logo decidimos estudar juntos. Eles me ensinavam inglês e eu os ensinava português. Um desses missionários era bem perfeccionista quando o assunto era língua, e o que era bem o que eu precisava. Era até meio frustrante estudar com ele às vezes, porque ele sempre me corrigia. Às vezes era meio desencorajador, sabe? Quer dizer que eu tenho estudado já há alguns meses e ainda cometo erros, né? E ele não deixava eu falar inglês errado, né? Ele sempre me corrigia, e embora na hora, né, isso era meio chato, depois de alguns meses eu percebi a diferença que isso fez. E agradeci muito esse cara. Eu tinha uma boa amizade com esses mormons, mas eles eram missionários e a missão deles era converter as pessoas. E quando eu deixei claro que eu não era nada religioso e também não pretendia me converter a nada, eles infelizmente se distanciaram um pouco, né? O que foi uma pena, porque eu gostava desses caras, eles eram boa amizade. Ter alguém para te corrigir é muito importante. Os falantes nativos já se acostumaram com o inglês zoado dos imigrantes, e corrigir é considerado falta de educação. Logo, se você quer ser corrigido, provavelmente vai ter que pedir para as pessoas te corrigirem. Com alguns meses no Canadá, eu já falava inglês como muitos imigrantes. O inglês imperfeito, mas dá para sobreviver. Eu poderia ter parado por ali no meu aprendizado, e viveria como muitos estrangeiros vivem pro resto da vida. Sério, eu não quero soar arrogante aqui, mas viver num país de língua inglesa não garante que você vai falar bem o inglês. Com 6 meses no Canadá, eu fiz uma ótima amizade com um franco-canadense. E um cara que também gostava de idiomas e tinha conhecimento de algumas línguas, além de falar o inglês e o francês, que era a língua nativa dele também, os idiomas oficiais do Canadá. Eu passava dias anotando palavras, expressões que eu ouvia na rua, que eu lia em livros, ou que eu ouvia em filmes. E quando eu encontrava com esse amigo, nós conversávamos por horas e horas, né? Até de madrugada a gente ficava conversando e ele me explicava os detalhes do significado de cada palavra, cada expressão. Tinha hora que ele falava até demais, né? Eu tinha que pedir para parar, eu perguntava o que significa essa palavrinha aqui. O cara me dava uma palestra. E meia hora depois, então, né, qual que é a próxima palavra? Meu, se a gente continuar assim, a lista é enorme, olha aqui, tem 200 palavras aqui, né, mas, enfim, eu andava com essa lista de palavras e sempre, né, estudava essas palavras antes de dormir, quando eu acordava e algumas vezes durante o dia. E notem que o correto é embaralhar as palavras da lista, né, o que eu passei a fazer depois. Bem, então é basicamente isso. Essas são as coisas que eu fiz no Canadá para aperfeiçoar meu inglês. Eu também ia muito em biblioteca, né? As bibliotecas de Toronto eram maravilhosas. Acredito que estão até melhores hoje, porque lá, ao contrário de alguns países, a tendência lá em muitas coisas é melhorar e não piorar. Mas eu lembro que eu podia pegar coisa assim de mais de 10, acho que 15 livros por vez. Então eu ia lá e fazia festa e pegava tanta coisa que era que nem uma criança numa loja de brinquedo, né? Eu fazia festa. Eu levava para casa livros, obviamente escritos em inglês, também livros em inglês simplificado para estudantes da língua, e também livros que ensinavam o inglês como língua estrangeira, né, com CDs, áudio, exercícios, e também os livros em áudio que eu escutava muito, né. E eu lembro que com 6 meses no Canadá, mais ou menos, quando eu falava, né, eu tô aqui há 6 meses, algumas pessoas, né, pensavam, nossa, eu pensei que você estava aqui há mais tempo, e falavam que eu falava inglês melhor do que muitos imigrantes que estavam lá há muitos anos. E eu humildemente agradecia, obrigado e tal, mas eu vou continuar estudando, né? Porque eu não estou competindo com ninguém, estou competindo comigo mesmo e eu quero, né, ficar melhor porque é isso que eu quero, enfim. Então, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo aí que eu gravei depois de 5 meses no Canadá. Hey, me again. So, let's go outside. It must be pretty cold. Yeah, it is. So, what do we have here? Oh, nice crane. Isn't it? Pois é um vídeo meio curto, eu não falo muita coisa nesse vídeo. Infelizmente eu não tenho outros vídeos da época para compartilhar, mas dá para ter uma ideia aí mais ou menos de como que tava o meu inglês na época. E alguns meses depois que eu gravei esse vídeo, eu voltei para aquela mesma escola de inglês para utilizar os 2 meses de crédito que eu ainda tinha, né? E também para dar uma aperfeiçoada no inglês, né? E, apesar das pessoas estarem me elogiando, eu ainda queria, para mim ainda tinha muito o que aprender, né? E eu admito também que quando eu voltei para a escola, a minha motivação principal ali não era o inglês não, era conhecer garotas, né? Principalmente as asiáticas.
Mas, enfim, eu ainda tinha muito inglês para aprender mesmo, né? Então por que não unir o útil ao agradável, né? Um dia, numa aula de leitura em inglês, o professor deu um texto pra gente e disse, né? Cada aluno vai ler esse texto até o fim e quando vocês terminarem eu vou corrigir os erros de pronúncia e de leitura, né? E vamos começar com o Rafael. Né? Aí ele me deu o texto lá para eu ler e quando eu terminei de ler o texto, né, sem erro nenhum, o professor disse brincando, some daqui. Né? Ou será que tem como você cometer algum erro aí para eu te corrigir? Né? E depois dessa eu decidi que estava na hora de sair da escola, né, e ir conhecer garotas em outro lugar. Bem, talvez seja relevante mencionar isso, né? Afinal, paquera também é uma coisa que na maioria dos casos requer uma certa habilidade de comunicação, principalmente para o homem, né? Habilidade a qual muitos não desenvolvem nem em sua língua nativa, quanto mais numa segunda língua. Também é um desafio, uma coisa que você vai estar usando uma habilidade linguística que é muito importante você desenvolver isso numa segunda língua. E então é isso, né? Eu recomendo. Mas enfim, de volta ao assunto chato aqui. Pouco tempo depois eu comprei um dicionário eletrônico e eu andava com ele no bolso, sempre checando palavras no meu dia a dia e fazendo listas de palavras, né, as quais eu checava com frequência. E também livros em áudio, né, passaram a fazer parte da minha dieta mental. Eu estava quase sempre ouvindo livros em áudio, principalmente para me distrair quando eu estava fazendo alguma coisa chata, né, tipo lavar louça, limpar a casa, né, ou andar de metrô, ou mesmo, né, andando de bicicleta na neve. It's gonna be a bumpy ride. Os livros mais memoráveis, né, que eu ouvi nessa época foi Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan, e o 3001, Odisseia Final, do Arthur Clarke, e também o Inteligência Emocional, que eu não me lembro o nome do autor, acho que era Daniel... o nome está aí na tela. Entre outros, né. Eu devo mencionar também que eu ouvia palestras motivacionais do Tony Robbins e de alguns outros autores também. E eu lembro que mesmo com poucos meses no Canadá, eu já conseguia entender quase tudo que ele falava, né? Apesar dele falar muito rápido. Né? E é estranho que quando as pessoas falavam comigo devagar, às vezes eu não entendia, mas eu entendia o que o Tony Robbins falava, apesar dele falar muito rápido. Que estranho, né? Bem, eu acho que 80% a 90% do inglês que eu falo hoje, eu aprendi nos primeiros 1 ano e meio, 2 anos no Canadá. Claro que nós nunca paramos de aprender, né? Mesmo na nossa língua nativa, nós aprendemos vocabulário novo depois de adultos. So here we are. We made it to the top of Mount Bailey. Very cool. So, Tobias, can you say something? Allô, comment ça va? Not in French, please. English. Pourquoi pas? Whatever. Bailey. So I'm here standing on this rock, so I'm going to show you how beautiful it is. Look. Wow. These are the Appalachians in New Brunswick, the oldest mountain range in the world. Cool. Can you see the river down there? Beautiful, huh? Eu vou mostrar agora um vídeo que eu gravei depois de 2 anos no Canadá. You know, when you have like a massive object in space, you know, it causes the fabric of space and time around it to curve. And that curvature in the fabric of space-time causes light to bend. So that explains these pictures. Can you show the next one? Right. You know, in science, for example, there's a concept in quantum physics that resonates with the Buddhist philosophy. It's called entanglement. And it means that everything in the universe is connected. And since water is a very receptive element, Mr. Emoto thought that perhaps water would respond to non-physical events like human intention. E notem que o meu inglês no vídeo já está quase que nem o inglês que eu falo hoje, né? Yes, you can do it on your own, and don't let anybody tell you otherwise. Claro que depois dessa época, né? Isso foi em 2007, né? Claro que depois dessa época eu continuei aprendendo mais coisas, né, no meu dia a dia. Afinal, a língua inglesa é muito extensa, né? Possui um vocabulário enorme. E depois de 1 ano, né? Depois dessa época aí do vídeo, né? Eu fui para a Austrália. E na Austrália eu tive que readaptar meu vocabulário, né? Palavras que nem downtown, sidewalk, tomato, fall, parking lot, fries, né? Que seria city, footpath, tomato, né? Não tomato, mas tomato, autumn, car park, chips. Eu tive que aprender algumas expressões e palavras típicas da Austrália, né? Mas tudo bem, eu encontrei americanos e canadenses na Austrália que tiveram que passar pela mesma coisa. O meu sotaque mudou um pouco, né, depois de alguns anos na Austrália, mas ainda lembra o de uma pessoa que aprendeu inglês na América do Norte.
No meu primeiro ano na Austrália, muitos australianos perguntavam se eu era americano ou canadense, né, o que eu entendia como um elogio, sei lá. Teve épocas na Austrália que eu fiquei 6 meses sem falar português, né, sem encontrar um brasileiro na rua, né, eu só falava português mesmo quando eu ligava para alguém no Brasil. E houve épocas também que eu sentia saudade de falar português, né, e por 2 anos e meio ali na Austrália eu trabalhei num escritório, né, eu era um dos poucos estrangeiros lá, né, e de todos os trabalhos que eu tive, esse era o que envolvia mais comunicação, né, e-mail, telefone com clientes e representantes de venda, reuniões, escrita de textos técnicos, bate-papo e fofoca também, né? Afinal, fora eu, só tinha mulher naquele departamento. Mas, enfim, pessoal, por enquanto é isso. Eu falei pra caramba nesse vídeo, mas se vocês quiserem conversar comigo aí, é só falar comigo pelo Skype ou pelo Facebook. Eu vou deixar os detalhes aí embaixo na descrição do vídeo. Então é isso aí e até a próxima.